Jesus governará a terra por 1000 anos? Como será esse governo milenar de Jesus Cristo? Jesus como líder mundial. O que a Bíblia fala a respeito disso? Quais são os profetas que falaram a respeito de um governo milenar de Jesus aqui no planeta Terra? Quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo, nós vamos tratar hoje desse assunto. Continuando o nosso estudo sobre escatologia, o governo de Jesus Cristo sobre a terra. A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que prazer imenso nós estarmos juntos mais uma vez. E mais uma vez nós vamos meditar numa palavra de Deus, vamos meditar nas profecias de Jesus Cristo. Nosso assunto, nós estamos dando continuidade no nosso estudo acerca de escatologia, tá? Acontecimentos futuros. E qual será o nosso futuro? Onde está o nosso futuro? Qual é a nossa perspectiva para um tempo futuro, para um tempo vindouro? Onde está a nossa perspectiva? O que é que nos orienta acerca do futuro? É, sem sombra de dúvida, a palavra de Jesus Cristo, né? A palavra de Deus. E Jesus um dia será o líder mundial sobre toda a terra. E onde nós estaremos? Que local nós ocuparemos? Que parte nós ocuparemos nesse reinado de Jesus? É isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Se você se interessou, fique comigo até o final e nós vamos saber muito sobre esse assunto glorioso, sobre a palavra de Jesus Cristo, tá bom? Jesus governando a terra. Muito bem, nós vamos hoje passear por algumas profecias da Bíblia, na qual a Bíblia, os profetas nos afirmaram sobre um governo de Jesus sobre a terra, tá? Isso é uma palavra literal, as profecias são literais, tá? Que fala de um governo de Jesus sobre toda a terra, sobre todo o planeta Terra. Já já nós vamos ver aqui, vamos discorrer na Bíblia quais foram os profetas que falaram acerca desse assunto, tá bom? O governo de Jesus Cristo, tá bom? Como será esse milênio? Nós vamos tratar aqui desse assunto, desse reinado de Cristo agora, tá bom? Nós vamos aqui dividir esse estudo de hoje aqui em alguns tópicos, tá bom? E o primeiro será Jesus governará com seus servos, tá bom? Esse será o nosso primeiro tópico de hoje. Se não der tempo, nós falamos depois sobre a igreja reinará com Cristo. Em terceiro lugar, nós falaremos também sobre a Nova Jerusalém. Tudo isso com perspectiva bíblica, tudo isso com base bíblica. Nós vamos tratar desse assunto de hoje. Mas antes, eu não posso deixar de falar para você que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se, ajude-nos, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando com alguém, para que assim nós possamos crescer, tanto o nosso canal quanto a divulgação dos estudos da palavra de Deus. Me ajude aqui, seja um parceiro nosso em ajudar a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos ver aqui também, primeiro, Jesus governará com os seus servos, tá bom? Fique bem claro, nós vamos aqui discorrer alguns trechos bíblicos nesse dia. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que fala a profecia acerca desse assunto muito interessante. Nosso último estudo foi sobre a transformação da terra, né? A renovação da terra. Nós falamos ali sobre vários tópicos, sobre a ideia dos pré-milenistas, dos amilenistas, dos pós-milenistas. Falamos sobre Israel e enfim. Esse foi o nosso último estudo, tá bom? E agora que nós estamos dando continuidade, nosso tema de hoje é Jesus governando a terra. Jesus governará com o seu servo, tá bom? No milênio, o governo de Cristo será teocrático. O que é uma teocracia? Teocracia é governo de Deus. Teo é Deus e cracia é governo. Governo de Deus. Então, no milênio será uma teocracia. É Deus governando a terra. É o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus governando a terra. Então, o milênio será uma teocracia. Governo teocrático, né? Um período teocrático, né? Que será governo de Deus, vindo do céu, implantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo, tá? Seu reino jamais passará a outro povo. Seu reino será eterno.
Agora eu quero transcorrer com você uma profecia da Bíblia que se encontra-se no livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos abrir a Bíblia aqui, alguns passos aqui, e essa primeira aqui que eu quero transcorrer com você é muito importante, muito importante, muito importante. Eu quero explicar algo para você, como a Bíblia fala sobre uma profecia e sobre esse reino de Cristo, esse reino milenar, esse reino literal de Cristo sobre a terra. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos comprovar o que a Bíblia diz, tá bom? Então é no livro de Daniel, o capítulo é o número 2, tá? Versículo 44, versículo 45, tá bom? Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44, tá? E o 45 primeiro, que vai dizer da seguinte forma. Depois eu explico algo sobre o contexto do livro de Daniel aqui, tá bom? O capítulo 2, versículo 44 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Preste atenção como está falando de um reino sobre toda a terra, tá? Esse reino não passará a outro, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Deixa eu falar para você do contexto. Eu sei que muitos que vão assistir sabem do contexto, mas talvez alguém não saiba do contexto desses versículos que nós fizemos leitura aqui. Se você não leu, eu peço que você leia. Se você nunca ouviu falar sobre isso, de Daniel capítulo número 2, eu peço que você leia esse capítulo, mas eu quero falar sobre esse contexto. Aqui no capítulo 2 do livro de Daniel, o rei teve um sonho, só que no dia seguinte o rei se perturbou muito acerca desse sonho, porque ele estava com a sensação que tinha sonhado alguma coisa, mas não se lembrava desse sonho. Então o rei fica muito perturbado, muito agitado, querendo saber qual seria o sonho e qual seria a interpretação. Então ele manda chamar os seus conselheiros, que eram os seus magos, os caldeus, enfim, todos aqueles homens ali que estavam como conselheiro do rei. Ele manda chamar esses homens, os satrapas, conselheiros, esses presidentes, para que desse a interpretação. Mas uma questão aqui, que vai pegar aqui, é que o rei não queria saber apenas a interpretação do sonho. O rei queria saber o sonho e a sua interpretação. E quando esses homens foram chamados diante do rei, a resposta desses homens foi a seguinte, porque o rei queria saber o sonho e a interpretação. Tudo bem, se o rei contasse o sonho apenas para saber a interpretação, aí tudo bem. Mas o que o rei queria era que os homens dissessem o que o rei tinha sonhado e a interpretação daquilo que o rei tinha sonhado. Então esses homens foram colocados diante de uma prova de fogo. E quando esses homens foram chamados, a resposta desses homens para o rei foi a seguinte: ó rei, nenhum homem na terra pode saber o caso que o rei está querendo saber, a não ser os deuses cuja morada não está com a carne. Quando a resposta desses homens foram dada para o rei muito se enfureceu e mandou matar todos os sábios, todos os satrapas, todos os inteligentes ali que estavam diante do rei. O rei manda executar todos eles. E quando o guarda saiu com a ordem para que prendesse todos esses homens, todos, inclusive Daniel, que era servo do Deus Altíssimo, Sadraque, Mesaque e Abednego também, que era servo do Deus Altíssimo, todos eles deveriam ser mortos, porque ninguém conseguia saber o sonho e a interpretação do sonho do rei. Então, quando o guarda saiu com a ordem, chegou até diante de Daniel, e Daniel vai falar da seguinte forma, pedindo que suplicasse diante do rei para que desse um tempo, porque Daniel e seus amigos iriam entrar em oração, e por certo Deus iria revelar o sonho
e a interpretação do sonho que o rei havia sonhado. E foi exatamente o que aconteceu. Daniel ora com seus amigos e numa visão é revelado para Daniel aquilo que o rei tinha sonhado e a interpretação do sonho. E Daniel chega diante do rei e vai dizer o sonho e a interpretação que o rei tinha sonhado. Então Daniel vai dizer: ó rei, tu sonhaste com uma grande estátua. A estátua era cabeça de ouro, o seu peito e os seus braços era de prata, o seu ventre e a sua coxa era de bronze, a sua perna e os seus pés eram de ferro, mas os pés eram misturados com ferro e com barro. E Daniel começa a trazer a interpretação do sonho. Esse sonho dessa estátua era ouro, era prata, era bronze, era ferro e ferro misturado com barro. O que Deus revelou para o rei aqui nesse sonho, isso se trata de reinados que iriam dominar o mundo. Eu estou falando de um reino milenar de Jesus que vai dominar o mundo, um governo milenar de Jesus, um reino milenar de Jesus que vai governar o mundo. Deixa eu explicar isso aqui para que você entenda. O sonho do rei era um desfile dos reinos que iriam governar o mundo daquela época. E a cabeça de ouro da estátua que o rei tinha sonhado, Daniel dá a interpretação da seguinte forma: tu és a cabeça de ouro. Até aquele momento, o reino que dominava o mundo era o reino babilônico. E não houve um reino tão rico para simbolizar perfeitamente a cabeça de ouro daquela estátua, que era o reino de Babilônia. Mas segundo a profecia do sonho, segundo a revelação do sonho, outro reino inferior ia se levantar. Assim como a prata é inferior ao ouro, na profecia, no sonho, a revelação do sonho diria que outro reino que governaria o mundo iria se levantar. O governo medo-persa se levantou. Esse era o governo, era o reinado mundial que começou a governar o mundo depois do reinado de Babilônia. Babilônia cai, né? E depois um reino inferior, simbolizando o ouro, cabeça de ouro, o seu peito e os seus braços eram de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. O cobre é inferior à prata. Então na profecia estava dizendo que outro reino inferior à prata iria dominar o mundo, o reino de Alexandre o Grande. Sim, e exatamente isso, alguns historiadores vão chamar, e vão detalhar a história de Alexandre o Grande. Eles saíam do mar, nos seus barcos com armadura de bronze, exatamente como dizia a profecia. Mas um terceiro reino iria dominar, que era o reino de ferro inferior ao bronze. Era o reinado de Roma. Roma dominou o mundo daquela época então conhecido com a dureza e com a rigidez de ferro. Veja que então a profecia dizia também que o ferro misturado com barro eram reinos também que iriam dominar, mas eles não iriam estar totalmente ligados. Assim como o ferro não se mistura com o barro, esses reinos também não iriam estar totalmente ligados. Que foi os 10 reinos da época então que reinaram, mas não estavam totalmente ligados. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Dada a interpretação do sonho do rei, eram os desfiles das nações, dos reinados dos reis que iriam dominar o mundo. Mas a profecia continua dizendo que uma pedra iria se soltar da montanha sem o auxílio da mão do homem. Iria se soltar, iria cair sobre os pés da estátua. Veja, nota o sonho que o rei teve, tá? Todos esses sonhos se cumpriram historicamente. Vai ver na história quais foram os reinos que dominaram o mundo. Então, prosseguindo, a pedra se solta sem auxílio das mãos do homem, cai sobre o pé da estátua. Essa pedra se torna uma grande montanha. Essa pedra vai esmiuçar o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. Vai esmiuçar a ponto de todos esses materiais chegarem a pó e serem levados, carregados pelo vento. Essa pedra se torna uma grande montanha, simbolizando o reinado de Jesus Cristo, simbolizando o reinado milenar de Cristo aqui sobre a terra.
E note que depois de todas essas profecias, depois de todos esses reinados, não houve mais no mundo, historicamente não houve mais um reino para dominar o mundo de forma então, como Babilônia, como o Medo Persa, como Alexandre o Grande. Não houve nenhum reinado mais no mundo para reinar o mundo de forma global. Não houve mais. Agora a profecia diz que se levantará um outro reino que dominará o mundo. Sim, se você for ler no texto, a Bíblia vai dizer que essa pedra que se soltou, sem auxílio de mão do homem, que esmiuçou todos os reinos, é o governo milenar de Cristo. Essa profecia desse reinado mundial ainda não se cumpriu. Todos os outros se cumpriram, mas quando acaba-se então aquela profecia, dali então nenhum outro reino foi capaz de reinar o mundo de forma global. Só há uma profecia agora que diz que Jesus governará a terra de forma geral. Jesus como líder, Jesus como rei do mundo inteiro, da terra inteira. Esta é a primeira profecia que nós vemos aqui de forma geral, que Jesus, simbolizado pela pedra que se soltou sem auxílio de mão humana, que governará o mundo. Essa pedra encheu a terra, essa pedra esmiuçou outros reinos estabelecidos, e é isso que vai acontecer no governo milenar de Cristo. Jesus vem, vai esmiuçar todos os reinos que houver na terra, e ele vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Quem acredita, quem pode vir comigo no Glória, quem pode ter fé nisso aqui, quem pode acreditar que Jesus um dia vai pôr os pés aqui segundo as profecias e reinar na terra. Nós temos o nosso lugar. Nós vamos ver mais para frente, mas por enquanto nós estamos vendo essas profecias que comprovam o reinado de Cristo aqui na terra. O milênio, o governo de Cristo será governo teocrático, isto é, governado por Deus, vindo do céu, implantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo, seu reino será eterno. Todas essas profecias estão no texto que nós fizemos menção agora, Daniel capítulo 2, versículo de número 44, 45. Tudo que ainda que restar de estrutura dos impérios, tá? Reinos e governos, será aniquilado e substituído pelo reino de Deus, pelo reino de Cristo, tá? Assim como a pedra esmiuçou os outros reinos, assim se cumprirá a profecia quando Cristo vier para estabelecer o seu reino. Tudo que restar de império, de reinado, todos esses reinos vão cair por terra. Todos esses reinos serão substituídos pelo reino de Jesus Cristo, tá? Nós vimos a profecia, tá bom? Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. As palavras do salmista declaradas no Salmo 96 serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. Nós vamos ver em Salmos capítulo 96, tá? Salmos 96, nós vamos ver que as palavras do salmista que ele disse vai ser cumprida aqui durante este período. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 96, tá? Salmos 96, nós vamos ver que as palavras que o salmista disse serão cumpridas durante o período milenial de Cristo aqui na terra. Salmo 96, versículo de número 7. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Essa palavra aqui, tremei diante dele todos os moradores da terra, se cumprirá durante o período do milênio. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não se abale. Ele julgará os povos com retidão. A palavra do salmista se cumprirá ainda no futuro. Toda esta palavra que o salmista disse aqui
Jesus ainda nunca foi considerado rei sobre a terra. De forma alguma. Ele veio como um menino, morreu na cruz do Calvário, desceu, sofreu todos os flagelos pelos homens da época. Mas ele não foi conhecido sobre toda a terra como rei. Mas há uma profecia na Bíblia, aqui em Salmo 96, em Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45. Agora em Salmo 96, versículo 7, nós vemos aqui também a profecia, na qual essa profecia está claramente dizendo que há um período que Jesus será considerado rei sobre toda a terra. Aqui o salmista disse: tremei diante dele todos os moradores da terra. Essa profecia aqui se cumprirá durante o período do milênio. Isso foi Salmo 96, versículo 7. A igreja reinará com Cristo, a igreja já glorificada, a igreja, como eu sempre digo, eu, você, aqueles que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, que esperamos sua volta, nós já falamos sobre isso, subiremos glorificados, com um corpo ressuscitado, um corpo diferente, tanto aqueles que já morreram em Cristo, que estão aguardando a ressurreição, ressuscitarão num corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. E nós voltaremos para reinar com Cristo. A Bíblia é clara, a Bíblia é enfática e ela fala num estado literal. Isso não é figurado nem simbólico. A Bíblia é clara em dizer que a igreja, eu e você, nos assentaremos para reinar com Cristo. Só se assenta aquele que vai reinar. E a Bíblia é clara em dizer, Jesus disse que aquele que vencer, assim como eu me assentei ao lado do meu Pai, aquele que vencer comigo, também se assentará comigo no meu trono. Só se assenta no trono aquele que vai reinar. Então a igreja, já vou adiantar alguns assuntos aqui, como papel de esposa, como esposa de Jesus Cristo, se sentará ao lado de Cristo para reinar ao lado de Jesus Cristo. A igreja reinará com Cristo. Muito bem. Temos que fazer pelo menos duas perguntas para esse reinado. A igreja vai reinar com Cristo? É uma pergunta, um ponto de interrogação aí. A igreja vai reinar com Cristo? Como será esse reinado? É isso que nós vamos entender a partir de agora. Apocalipse 3, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21 está escrito: ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Só se assenta no trono quem vai reinar, como eu já disse. O contexto é claro. Ali está falando da igreja. Se você for ver no versículo 22 de Apocalipse 21, Apocalipse 3, 21, o versículo 22 que fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a Bíblia aqui está dizendo que assim como Jesus venceu, se assentou ao trono, a igreja que vencer, aqueles que estiverem com seus corpos glorificados, se assentarão também com Cristo no seu trono ao lado de Cristo. Note que aqui fala sobre igreja, tá? E não sobre mártires, mas fala sobre a igreja que subiu no arrebatamento, tá bom? Apocalipse 5 e 10, você vai ver que a Bíblia vai dizer: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Note Apocalipse 5, versículo 10. A Bíblia está dizendo no sentido literal: reinarão sobre a terra, tá? Reinarão sobre a terra. Não é lá na eternidade, não é lá no espaço sideral. Reinarão sobre a terra. A profecia fala de um reinado sobre a terra como estado literal. Por favor, entenda e acredite que aí está o futuro da igreja. Aí está o futuro da humanidade, tá? Reinarão, Apocalipse 5:10, reinarão sobre a terra. Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Reis e sacerdotes. Deus os fez reis e sacerdotes
tá? Jesus nos fez rei e sacerdote para Deus. Esse versículo é uma referência à igreja, não aos mártires que reinaram com Cristo. O reino de Jesus será universal, abrangendo o mundo inteiro. Existem inúmeras profecias. Ezequiel 43, 1 ao 7, Mateus 25, 31, Zacarias 14, 9. O reino será universal. Mas tudo bem, e Israel? Né? Onde entra em tudo isso? Onde entra Israel em tudo isso? Só a igreja reinará com Cristo? Não. Israel também aqui terá um papel muito interessante, muito interessante. Vamos expor a nossa ideia aqui. É como eu já vos disse, a gente aprende a respeitar a opinião dos outros. A gente pode até não concordar com a opinião de alguém, mas a gente tem que respeitar a opinião de todos, tá? Então deixe seu comentário com respeito, tá bom? Assim como eu respeito a ideia dos outros, a opinião dos outros, assim também quero que a minha opinião, a nossa ideia aqui também seja respeitada, tá bom? Israel reinará também, né? Israel também terá o seu papel, né? Vamos ver aqui. Abrangendo o mundo inteiro, tá bom? E Israel, né? Onde que entra Israel nesse papel aqui no governo milenar? A igreja reinará com Cristo. A igreja no reino. A posição da igreja no período milenial é de esposa ao lado do esposo. Tá? A esposa, a igreja reinará, será como uma rainha ao lado do rei Jesus. A igreja reinará com Jesus. Apocalipse 10 e o 20 você vai ver essas referências bíblicas. A igreja terá uma grande autoridade também, além de julgar o mundo, os salvos, que fazem parte da igreja de Cristo, hão de julgar os anjos. Há uma passagem na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 3, que diz que a igreja, nós havemos de julgar, o apóstolo Paulo escreveu, havemos de julgar os anjos, tá? Não só reinando com Cristo, julgando os anjos, tá? Israel no reino. É isso que nós vamos ver agora. Uma parte bastante interessante aqui. Eu vou discorrer um trecho bíblico para que você entenda o que eu vou falar aqui e qual o papel de Israel aqui durante o milênio. A igreja assentada com Cristo ao seu lado como esposa, como rainha, mas Israel sendo a capital do mundo. Israel tendo as suas autoridades, tá bom? É o que nós vamos ver aqui, é o que nós vamos ver também sobre o rei Davi. Duas opiniões, alguns falam que a Bíblia se refere a Jesus como rei de Davi, ao Jesus como rei Davi que estará reinando. Outros dizem, né, e há profecias que comprovam esse fato, que é o Davi histórico. O próprio Davi, né, que reinou no passado, né, que você vai ver na Bíblia, é o mesmo Davi que vai reinar. Por quê? Porque esse Davi ressuscitou também na volta de Cristo com seu corpo glorificado. Assim como aqueles que morreram, todos que morreram em Cristo, ressuscitarão com os corpos glorificados. Então, o rei Davi, por certo, estará também com o corpo ressuscitado. E a Bíblia afirma que é esse Davi também que terá o seu papel, terá o seu lugar para reinar com uma hierarquia dentro de Israel no período milenial de Cristo, no reinado de Cristo aqui na Terra. Nós vamos ver isso aqui já mais detalhado, tá bom? O reino de Cristo, tá? A igreja terá um lugar como esposa, Israel no reino, agora nós vamos ver, tendo Cristo como seu Messias, como cabeça de Israel, Israel se tornará a nação líder, tendo Cristo como Messias, o Cristo esperado por eles, tá? O Cristo profetizado por Isaías e por inúmeros profetas. Isaías foi o que mais profetizou acerca do Messias. A maioria de Israel, os israelenses, a maioria ainda esperam o Cristo que veio, eles mataram, eles crucificaram. Mas quando esse Cristo aqui vier, eles reconhecerão ele próprio, o próprio Cristo, o seu verdadeiro Cristo, e ele será rei. Mas Israel também ocupará um papel importante, tá bom? E Jesus como rei, a nação israelita será líder no mundo, tá bom? Não mais cauda. Inúmeras profecias dizem, né,
que Israel será levantada como cabeça e não com cauda. Isso se cumprirá aqui. Deuteronômio 28, 13 ao 44, Isaías 60, 10 ao 15, Zacarias 8, 20 ao 23, que fala profecias que Israel será levantado como cabeça e não como cauda. Se cumprirá aqui, tendo o seu Messias como rei, Israel não será mais cauda, mas será cabeça sobre todas as nações do mundo inteiro durante esse período. Então se cumprirá todas essas profecias aqui na qual nós temos falado. Vamos pensar assim: durante o período milenial, a igreja Israel estará aqui também na terra. A igreja Israel estará aqui também na terra. Então precisará de uma organização. Sim. Vamos entender melhor agora essa hierarquia aqui na qual nós estamos falando. A igreja reinará com Cristo, conforme você vai ver descrito em Apocalipse 6, versículo 1 ao 6 e Apocalipse 5, versículo 10, tá? A hierarquia do reino. É muito sólido a ideia de hierarquia no reino milenial. Jesus Cristo será rei. Abaixo dele estará a igreja. Depois o grande rei Davi. Este fato aqui é bastante interessante. O homem segundo o coração de Deus, reinando sobre as outras nações, inclusive sobre Israel. Ele está sendo como regente, o príncipe. Depois os outros reinaram segundo as suas autoridades. O rei Davi, o próprio rei Davi reinando aqui. Existe duas, como já disse há pouco, existem duas linhas de pensamento sobre o assunto. A primeira linha de pensamento defende que o Davi que vai reinar aqui, alguns defendem a ideia que a Bíblia está se referindo, que é o próprio Jesus se referindo como Davi. Mas a outra linha de pensamento aqui, que quando a Bíblia fala que Davi irá reinar durante o período milenial, a outra linha defende que é o próprio Davi, tá? Aquele próprio Davi que reinou no passado sobre Israel, será esse próprio Davi, como já disse, com o corpo glorificado ou ressuscitado, será esse próprio Davi que vai reinar, né? Então, nós vamos ver aqui algumas provas, e eu vou citar 3 versículos bíblicos aqui, né? Para que você entenda. Muitos são contra a ideia de que o Davi histórico reinará literalmente no milênio. Muitos são contra essa ideia, né? Nós vamos ver alguns versículos bíblicos aqui. Nós vamos citar alguns versículos bíblicos aqui. Vamos passar a nossa ideia. Aí fica a seu critério acreditar no que a Bíblia está dizendo ou não, né? Para muitos é difícil crer nessa história, nessa ideia, né, de que o próprio Davi reinará. Mas o que a profecia bíblica fala? Nós vamos ver aqui e vamos ver provas aqui de que é o próprio Davi que reinará no milênio. Vamos ver aqui. A igreja reinará com Cristo, tá? Nós já estamos falando sobre isso. Mas durante o período milenial, a Bíblia traz essa profecia de que Ezequiel 45, 22 fala nessa passagem que esse príncipe oferece a si mesmo oferta pelo pecado. Se esse príncipe que está reinando aqui oferece oferta por si mesmo pelo pecado, então não pode ser Jesus. Porque Jesus jamais pecou. Jesus não tem como ele oferecer oferta pelo seu próprio pecado. A profecia de Ezequiel 45, 22 fala que o príncipe que está reinando, que está governando sobre Israel, oferece oferta por si mesmo pelo pecado. Então não pode ser Jesus que está reinando. É o próprio Davi, histórico, oferecendo oferta pelo seu próprio pecado, tá? Cristo não pode oferecer sacrifício para o seu próprio pecado, pois ele nunca cometeu pecado. Agora Ezequiel 46, 2 também, a Bíblia fala que o príncipe que está comprometido em atos de adoração, o príncipe que está reinando, está comprometido em atos de adoração. Cristo não se envolve em atos de adoração. Então quem é esse príncipe que está reinando, a não ser o próprio Davi, né? Ezequiel 46 ainda, versículo 16. O príncipe tem filhos e divide a sua herança com eles. É o que o versículo vai dizer. Isso nunca poderá acontecer com Jesus Cristo, tá? Isso nunca poderá acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a única linha de pensamento que nós cremos aqui, que durante o período de Cristo reinando na terra, Davi também, o próprio Davi,
ocupará o seu espaço, ocupará a sua hierarquia dentro do reino milenial de Cristo, assim como a igreja, aqueles que estão ressuscitados, a igreja como esposa, depois Davi reinando sobre Israel e a nação de Israel como uma nação cabeça do mundo inteiro. Assim será o governo milenar de Cristo aqui na terra, tá bom? Portanto, aqueles que defendem que o príncipe citado em Ezequiel é o próprio Jesus, como é que vai se explicar diante dos versículos que nós citemos aqui? Um príncipe que oferece oferta por si mesmo pelo pecado, não pode ser Cristo. Um príncipe que está comprometido em atos de adoração, não pode ser Jesus. Um príncipe que tem filhos e divide a herança, não pode, isso jamais pode ser Jesus. Então, isso é provas de que o próprio Davi reinará com Cristo sobre Israel durante o período milenar de Cristo aqui na terra. Portanto, note que também devemos afirmar que realmente será o próprio Davi histórico que irá reinar. Note também que nobres e governadores reinarão com Davi, né? Esse tópico é muito claro. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Há uma profecia na Bíblia que diz em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Veja o que Zacarias está dizendo aí. Zacarias está dizendo que Jesus será rei sobre toda a terra. Isso ainda não se cumpriu, viu? Jesus ainda não foi considerado rei sobre a terra. Muitos não consideram-no rei sobre a terra, sobre toda a terra. Agora me veio um pensamento, um estudo, né, que fala sobre a janela 1040. A janela 1040 são países quase que, eu vou dizer quase, porque eles não são totalmente impossíveis, mas são muito difíceis de o evangelho entrar ali. É muito difícil de pessoas entrarem nesses países que estão dentro desse espaço retangular, né? Ali da parte da Ásia, da África ali, é um espaço retangular que há países muito difíceis de o evangelho entrar ali, da pregação de Jesus Cristo entrar ali. Então, ali às vezes 5% das pessoas que conhecem a pregação do evangelho. Às vezes quase que 2% das pessoas em alguns países ali reconhecem Jesus Cristo como Senhor. E durante o período milenar de Cristo, todo esse espaço da janela 1040 será afetado pelo governo de Cristo. Todos eles ali reconhecerão Cristo como Senhor, tá? Todo o planeta inteiro, de forma geral, reconhecerá Cristo como Senhor. Zacarias, capítulo 14, versículo 9, tá? Ele será rei sobre toda a terra. São profecias acerca de Jesus que ainda não se cumpriu, que se cumprirá durante o período milenar de Cristo. Mais uma vez, guarda o texto bíblico para você ver aí. Zacarias capítulo 14, versículo 9. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações. Todos terão que se prostrar, reconhecendo o senhorio dos reis, tá bom? Jerusalém será a capital do mundo. Salmos 48, 1 ao 3. Tá? Durante o período milenial, Jerusalém será o centro político e espiritual do mundo inteiro. Biblicamente, a Palestina é o centro da terra. E geograficamente, lá vai ser o centro da adoração de todos os povos. As nações terão que reconhecer o valor de Jerusalém sob pena de sofrerem sérias consequências caso não reconheçam Jerusalém. Zacarias 14, 16. Essa profecia aqui é bastante interessante, que fala que sobre as outras nações que terão a obrigação de reconhecer Jerusalém como centro do mundo inteiro, senão elas sofrerão penas, se não reconhecerem Cristo, se não reconhecerem que Cristo será rei sobre toda a terra, tá bom? Nós vamos parando por aqui, o nosso tempo já foi, mas nós vamos dar continuidade ainda, e nós vamos falar na próxima aula sobre a Nova Jerusalém, aspecto relevante no milênio, quem vai participar desse reino. Haverá um
conhecimento universal, haverá paz na terra, a natureza será transformada, haverá saúde. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas nós estamos parando por aqui, agradecendo você que ficou até aqui comigo. Que Deus te abençoe grandemente e vamos crer que a única fonte de conhecimento, de saber sobre o futuro é a palavra de Deus, é o que nós estamos estudando aqui, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima no nome do Senhor Jesus.